Pensa só, a eletricidade, ela tem em todo lugar, né? Alimenta nosso mundo, move as indústrias, ilumina nossas casas. Mas essa força toda, onipresente, carrega um perigo com uma característica muito traiçoeira. Ela é completamente invisível. Hoje, a gente vai mergulhar fundo na norma regulamentadora 10, a famosa NR10, para entender exatamente como ela nos ensina a dar um rosto para esse risco. Como ela torna visível o que não pode ser visto usando uma linguagem universal, a da sinalização de segurança. E aí fica a grande questão, né? Como é que a gente alerta sobre um risco que não dá para ver, não dá para ouvir e nem para sentir o cheiro, antes que seja tarde demais? Como a gente transforma um simples fio ou um painel de metal num alerta que seja impossível de ignorar? Bom, a resposta está na criação de um sistema visual inteligente, uma linguagem toda projetada com uma única e vital missão: proteger vidas. Olha só que interessante. Um fio com energia e um fio desligado são idênticos. Não tem diferença nenhuma. Um painel elétrico fechado não entrega a imensa energia que está ali dentro, pronta para ser liberada numa fração de segundo. É exatamente essa natureza silenciosa, oculta, que faz da eletricidade um perigo tão grande. Sem avisos que sejam claros e padronizados, qualquer pessoa, até mesmo a mais experiente, pode acabar cruzando essa fronteira invisível e entrar numa zona de perigo fatal. Ok, então como a gente combate um inimigo que não podemos ver? A solução para isso está formalizada na NR10, que é basicamente o grande manual de segurança para quem trabalha com eletricidade aqui no Brasil. Mais especificamente, lá no item 10.10, ela estabelece as regras para um sistema de comunicação visual. Pensa nisso como a criação de um idioma, sabe? Uma gramática da segurança, feita para traduzir o perigo invisível em avisos claros que não deixam nenhuma margem para interpretação errada. E o nome oficial para essa linguagem toda é sinalização de segurança. E a própria definição já entrega o jogo, porque ela tem uma dupla função que é essencial. A primeira é a advertência, que funciona como um alarme que grita "cuidado, perigo", para alertar sobre um risco que está ali, iminente. A segunda é a identificação, que responde às perguntas "o que é isso aqui" e qual é a situação atual disso. E uma coisa não funciona sem a outra. Um alerta sem contexto só gera pânico e um contexto sem um alerta claro é simplesmente ignorado. Juntas, elas criam uma comunicação completa, eficaz. E como é que essa linguagem toda funciona na prática, no dia a dia? A norma não deixa espaço para dúvida, não. Ela detalha 7 situações cruciais onde a sinalização não é uma sugestão, é uma obrigação, é lei. Vamos conhecer agora esses 7 sinais vitais que, quando são aplicados direitinho, em conjunto, formam um verdadeiro escudo de proteção contra o perigo elétrico. Esses são os 7 pilares da sinalização de segurança elétrica. Cada um deles cumpre um papel fundamental na cadeia de prevenção de acidentes. Vai desde uma simples etiqueta num painel até a interdição de áreas enormes. Agora vamos analisar a fundo a função específica e a importância de cada um deles. Vamos começar pelo mais básico e talvez o mais fundamental de todos, a identificação dos circuitos. Todo circuito elétrico precisa ter uma identidade clara, uma etiqueta que diz exatamente o que ele alimenta. Isso acaba com o achismo, com aquele perigoso eu acho que é este aqui. Imagina só as consequências de um erro desses. Num escritório, pode ser desligar o servidor central e parar a empresa. Mas num hospital, desligar o circuito errado pode significar interromper um equipamento de suporte à vida. A identificação correta não evita só o caos, ela literalmente salva vidas. Agora, a gente dá um passo além. A gente sai da informação e vai para uma ação de barreira física. Estamos falando de travamentos e bloqueios, o famoso lockout. Na prática, isso significa usar cadeados e dispositivos específicos para impedir fisicamente que um disjuntor seja religado por acidente enquanto tem alguém trabalhando lá na ponta do circuito. E a etiqueta que acompanha o cadeado é crucial. Ela diz quem bloqueou e por quê, protegendo o técnico que pode estar a metros de distância, totalmente fora do campo de visão. O terceiro pilar é sobre criar fronteiras de segurança bem definidas. Placas como perigo, alta tensão ou acesso restrito a pessoas autorizadas não são meras sugestões, são verdadeiras barreiras. Elas funcionam como a linha de frente da defesa, mantendo pessoas não qualificadas que não conhecem os riscos de um arco elétrico ou de um choque por aproximação bem longe de áreas de alto risco como salas de painéis, cubículos ou subestações. Um erro nessas áreas não causa só um susto, pode ser fatal. Em seguida, vem a delimitação das áreas de trabalho que são temporárias.
Quando uma equipe está realizando uma atividade, é preciso criar um perímetro de segurança bem visível, usando cones, pedestais, fitas zebradas. Essa demarcação estabelece a chamada zona de risco e zona controlada, e protege todo mundo. Protege a equipe que está ali trabalhando de interferências externas e protege também qualquer pessoa que esteja circulando pelo local, garantindo que ninguém entre sem querer num espaço onde pode ter ferramenta no chão, cabo exposto ou equipamento em movimento. Esse ponto aqui é super importante, especialmente em espaços públicos ou em indústrias movimentadas. Quando um trabalho elétrico acontece perto do fluxo de pessoas, de empilhadeiras, de veículos, pensa na manutenção de um poste na calçada ou de uma linha de alta tensão que passa por cima de uma rodovia. Aí, a sinalização precisa ser ainda mais chamativa, mais ostensiva. Ela tem que alertar todo mundo sobre os riscos ali no entorno, coordenando o tráfego para evitar colisões, queda de materiais ou até acidentes em cadeia. Agora, um detalhe vital, que é o complemento do bloqueio com cadeado, a etiqueta de advertência. Geralmente ela é vermelha, com uma mensagem que não deixa dúvida, tipo, não ligue ou perigo, equipamento e manutenção. Essa etiqueta funciona como a voz, sabe? É a presença do técnico que está trabalhando no circuito. Ela personaliza o bloqueio, muitas vezes tem até a foto e o nome do profissional, e serve como a garantia final de que ninguém, por pressa ou distração, vai religar aquela fonte de energia. E para fechar os 7 pilares, a identificação clara do equipamento que foi bloqueado. Numa indústria complexa, com dezenas de motores e painéis idênticos, não adianta só saber que um sistema está em manutenção. É preciso saber exatamente qual. Uma etiqueta que especifica bomba de recalque 3B, setor de usinagem, garante que o trabalho seja feito no lugar certo e, tão importante quanto, permite que outros sistemas essenciais continuem operando com total segurança, sem paradas desnecessárias. Olhando para esses 7 pontos em conjunto, fica muito claro que eles não são regras isoladas, né? Eles formam um sistema coeso e interligado, uma verdadeira gramática da segurança. É como na língua portuguesa. A ausência de uma vírgula pode mudar todo o sentido da frase e levar a um desastre. Aqui é a mesma coisa. Juntos, esses 7 sinais transformam um ambiente de trabalho que poderia ser caótico e perigoso em um espaço onde os riscos são comunicados de forma clara e visível para todo mundo. E a mensagem final é esta, e é a mais importante. É preciso enxergar a sinalização não como burocracia, mas como uma forma inteligente de comunicação que salva vidas. Cada placa, cada etiqueta, cada cone, eles não existem só para cumprir uma norma ou evitar uma multa. São ferramentas de comunicação ativas. É um diálogo silencioso entre as equipes, com um único e nobre objetivo: garantir que todos voltem para casa em segurança no final do dia. Isso nos leva a um ponto final que é crucial. A responsabilidade de entender e respeitar essa sinalização não é só dos eletricistas ou dos técnicos de segurança. É um dever de todos no ambiente de trabalho. A segurança só funciona de verdade quando cada pessoa, do diretor ao visitante, compreende e respeita essa linguagem visual que foi criada para proteger a integridade de todo mundo. Para terminar, fica aqui uma reflexão. A partir de agora, ao caminhar pela rua, pela fábrica ou pelo escritório, vale a pena prestar mais atenção. Essa linguagem visual de segurança está em toda parte, muitas vezes tão normalizada que ela acaba se tornando invisível de novo. Qual sinal de segurança foi notado hoje? Perceber esses sinais é o primeiro passo para entender a importância vital que eles têm.